Ela era uma rainha, filha de reis lendários, mãe de um imperador que mudaria o destino da Europa. Mas o que realmente a eternizou não foi a sua linhagem, nem sua coroa, nem o poder de sua família. Foi o cheiro. Sim, o cheiro. O odor fétido da morte. Essa é a história de Juana de Castela, a mulher que recusou a enterrar o amor de sua vida. Uma rainha consumida pela dor, pela obsessão e pela decomposição. Conheça Juana a Louca, a monarca mais fedorenta da Idade Média. A infância de uma princesa. Juana nasceu no ano de 1479, na cidade de Toledo, coração da Espanha. Era filha dos famosos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, o casal que unificou reinos, derrotou mouros e abriu caminho para que a Espanha se tornasse um império global. Desde muito cedo, Juana foi preparada para viver na corte. Recebeu uma educação rígida, aprendendo música, teologia, latim, dança e etiqueta. É descrita como inteligente, de raciocínio rápido, com traços de grande beleza. Mas havia algo além dessa aparência perfeita. Relatos falam de um temperamento melancólico, de mudanças bruscas de humor, traços que, no futuro, seriam usados contra ela. Aos 16 anos, Juana foi prometida em casamento a Filipe de Habsburgo, conhecido como Filipe o Belo. Ele era herdeiro da poderosa Casa de Habsburgo, uma das famílias mais ricas e influentes da Europa. Alto, loiro de olhos claros, com uma aparência que encantava multidões. Era chamado de o Belo não por acaso. O casamento era, acima de tudo, político. Uma aliança para fortalecer Castela e Áustria diante das guerras e disputas do continente. Mas para Juana não era apenas política. Ela se apaixonou profundamente por Filipe. E esse amor logo se tornaria uma prisão, uma paixão obsessiva. Enquanto Juana mergulhava em sua paixão, Filipe mostrava outro lado. Ele era frio, distante e infiel. Traía a esposa sem pudor, frequentava festas e desprezava os ciúmes da jovem rainha. Na corte, Juana passou a ser vista como uma mulher instável, ciumenta, emocional demais. Mas quem poderia julgá-la? Ela era uma estrangeira, isolada de sua família, vivendo num ambiente hostil, e tinha ao lado um marido que a rejeitava. O que hoje chamaríamos de depressão e crise emocional, naquela época foi visto apenas como loucura. A morte de Filipe. O destino mudaria de forma brutal. No ano de 1506, Filipe morreu repentinamente, com apenas 28 anos de idade. Alguns diziam que havia sido vítima de febre. Outros acreditavam em veneno. Para Juana, nada disso importava. O impacto foi devastador. Ela não chorou como se esperava. Não seguiu o luto como uma rainha deveria. Ela simplesmente quebrou por dentro. A rainha do caixão. Juana recusou-se a enterrar o corpo de Filipe. Mandou embalsamá-lo e o manteve ao seu lado como se ele ainda vivesse. Durante meses, talvez anos, ela viajou pela Espanha levando o caixão do marido consigo. Dormia ao lado dele, falava com ele, mandava abrir o caixão apenas para ver seu rosto em decomposição. Dizem que ela gritava com quem se aproximasse demais, e que até sentia ciúmes das freiras, impedindo que olhassem para o cadáver. O amor tinha se transformado em obsessão, e a obsessão em lenda, o cárcere de Tordesilhas. Temendo pela estabilidade do reino e pela própria filha, o rei Fernando decidiu confiná-la. Juana foi levada ao mosteiro de Santa Clara, em Tordesilhas. Ali permaneceria por 46 anos, quase meio século, vivendo entre paredes frias, isolada do mundo, sempre à sombra do caixão de Filipe. O ambiente era insalubre, as paredes cobertas de mofo, o ar pesado de fumaça das tochas, a escuridão constante e, acima de tudo, o cheiro da morte. Servos entravam com panos cobrindo o rosto, guardas evitavam suas câmaras, monges recusavam-se a rezar em sua presença. Para muitos, ela já não era uma rainha, era um fantasma vivo. Loucura ou política? Mas será que Juana era de fato louca? Ou teria sido apenas uma vítima da política do seu tempo? Alguns dizem que sofria de doença mental. Outros afirmam que era perfeitamente sã, mas foi convenientemente chamada de louca para ser afastada do poder. O fato é que, mesmo presa, ela ainda era a legítima rainha de Castela. Seu filho, Carlos, que mais tarde seria coroado como imperador do Sacro Império Romano Germânico, governou em seu nome. Usava a autoridade da mãe como instrumento de poder. Juana, nesse jogo, tornou-se apenas uma peça descartável, mas necessária. A morte no escuro. No ano de 1555, aos 75 anos de idade, Juana morreu. Décadas de isolamento, de solidão e de sofrimento chegaram ao fim. Seu corpo foi enterrado ao lado de Filipe o Belo, finalmente juntos. Não pelo amor, mas pelo destino. A rainha que fedeu. Juana de Castela foi filha de reis, esposa de um arquiduque, mãe de um imperador,
Mas a história não a lembra por isso. Ela foi eternizada como uma mulher que amou demais, que chorou demais, que sofreu além do limite e que